E me diz uma coisa, Érica, uma curiosidade também. Claro, hoje na música secular tem, né, os shows, os eventos, encontros de músico, diversos hits, né? Então, e no gospel, como é que funciona esses eventos, esses shows? É as igrejas que contratam, fazem show, é só dentro de igreja ou tem eventos gospel? Tem bastante eventos. Eu vou aproveitar a sua pergunta até para fazer uma baita crítica ao mundo gospel, mas daqui a pouquinho. Existe sim muitos eventos. Sim. Esse, por exemplo, que está mostrando aí na tela a minha foto, é no evento chamado Canta Vale. Ele é organizado justamente pelo Canta Vale, da emissora de rádio Paz do Vale, que fica na região do Vale do Paraíba. E é um evento que a gente traz artistas locais e um artista já renomado para fazer o chamariz do povo, né? Sim. E esse aconteceu num teatro. A gente tem alguns eventos da prefeitura que eles abrem uma grade gospel. Agora vai ter a Expo Agro Jacareí, que é um evento, né, já também de vários anos e que acontece na região do Vale do Paraíba. E eles têm a Manhã Gospel. Tem a Semana da Virada, por exemplo, em São José dos Campos, pela prefeitura, tem o Dia do Gospel. Então existem vários shows, mas a grande maioria dos eventos é realmente contratado pelas igrejas. Sim. Tá? Então existem os eventos das igrejas, os cultos convencionais, congressos, conferências e alguns eventos específicos justamente para os artistas. Qual é a minha crítica? É que o crente é um povo muito mão de vaca. E eu estou falando isso com muita propriedade, sem medo de ser feliz, porque eu sou crente, eu sou esposa de pastor, né? Então, por exemplo, do jeito que um cantor secular, ele vai precisar fazer um evento, por exemplo, um cantor de sertanejo, vou falar sei lá, uma Maiara e Maraísa da vida. Ela vai ter toda uma estrutura, um equipamento de som, de iluminação, de filmagem, a estrutura do local em si. E isso tudo é custo. Sim. Então, por que o ingresso, às vezes, chega a 100, 120, 200 reais? Né? Às vezes até mais caro. Porque é um evento caro, né? Exatamente. E o cantor, o artista, ele vive da música. Não é o meu caso, eu não vivo da música. Eu vivo de outros projetos. Mas tem muitos colegas meus que vivem da música. E aí, se você não faz um evento onde o cachê compensa, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que voltar para um escritório, vai ter que começar a trabalhar, né, para poder sobreviver. Infelizmente, o crente não entende isso. Ele acha que, não, mas é para Deus, então não deve ser cobrado. Não, é para Deus, mas é o seu ganha-pão. E a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. E é o que a gente vê muito por aí, que evento gospel, muitos são gratuitos. E aí acaba lotando, né? Isso, mas é por isso. É um mau costume muito grande. E quando o artista ele termina cobrando um cachê, porque quer queira ou não, ele tem uma baita estrutura por trás para entregar com a mesma qualidade que um secular entrega, aí os clientes começam a falar mal, nossa, e é porque é para Deus. É para Deus, meu querido, mas quem que está financiando aquele palco, aquela estrutura de som, entendeu? Agora mesmo, a gente está fazendo um evento em São José dos Campos. Estamos trazendo uma fadista de Portugal para cantar em um teatro, né? Como eu falei, eu sou empresária, então eu lido, obviamente, com música gospel, mas eu também não trago artistas seculares que vão conflitar com a minha fé, músicas que falam sobre drogas, pornografia, isso eu não trabalho. Mas uma música cultural, uma música saudável, a gente está falando de uma fadista, uma música que ela é típica da região de Portugal. Estou trazendo uma fadista de Portugal para cá, né? Eu estou cobrando um ingresso de 120 reais, ninguém está reclamando, as pessoas estão comprando o ingresso para ir para o show. Agora, se eu coloco um cantor gospel e coloco um ingresso de 50 reais, já vira um auê. É motivo para entrar nas páginas, nos tabloides, nos sites, falando assim, cantores gospel mercenários. Sim. Mas quem está pagando o teatro? Quem está pagando a iluminação, o som, o cachê do artista? Porque o artista também precisa comer, cara. Não, e ele se dedica, né, Érica, não é só abrir a boca e cantar, né? Tem todo um estudo, tem uma preparação,
É o que tem você os falou. músicos que tocam. Existe o dom, mas existe uma preparação. Por quê? Porque para Deus, nós queremos entregar sempre o nosso melhor. Sim. Entendeu? Sim. Então eu vou fazer uma aula de canto, eu vou dedicar um dia para um ensaio, né? Eu vou fazer uma preparação vocal, eu vou me preocupar com o que eu vou vestir. Sim. Entendeu? Existe toda a preparação a mesma que outros cantores de Exatamente. Exatamente. Vocês estão aqui com um programa que eu já elogiei pra caramba, né? Uma chamada, um cartaz que você faz, uma postagem nas redes sociais. Sim. Tudo isso é curso. Tem um departamento de marketing, tem um design, Sim. né? Vocês que estão aí lindos, maravilhosos, super alinhados, Obrigado. externos e tal. Então, isso aí tem um custo, né? Agora, se eu quero que tudo que eu vá fazer ser entregue de forma gratuita, né? Eu tenho que entender que eu não vou ter o melhor. Sim. Né? Eu não vou ter o melhor. Então, para você ter algo de qualidade, você tem que aprender a soltar a mão. Igual você faz na igreja. Por que a igreja, ela pede dízimos e ofertas e as pessoas dão? O dízimo elas dão por obrigação, né? Não, tá na Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Mas por que você dá com prazer? Porque você sabe que você vai ter retorno na própria igreja. A igreja ela vai ter uma estrutura, ela vai ter um microfone, ela vai ter a cadeira para você sentar. Agora, se você chega numa igreja que, sei lá, não tem um chão, não tem uma cadeira para sentar, não tem um equipamento de som, você não oferta, não dízima e sai falando mal. E reclama, poxa, tô numa igreja, poxa, a igreja tá zoada. A igreja tá zoada porque para ela poder investir, ela precisa de você. Sim, entendeu? Sim. Todos nós juntos podemos fazer a diferença. Então, eu aproveito para fazer um grande apelo. Povo de Deus, deixem de ser mão de vaca. Amém? Amém? Amém, irmão? Abram a mão. Ou é tudo ou é nada. Gente. Se você quer, Deus ele quer o melhor de nós. E pra gente entregar o nosso melhor, a gente precisa de investimento. Exatamente. Não, e outra coisa, Érica, o que acontece? Sabe, em tudo que a gente for fazer, principalmente quem tem fé, né? O Eric, tem uma parte da Bíblia que diz assim também, né? Jesus, enquanto ele dividia o pão multiplicava, né? Glória a Deus, é isso mesmo, meu querido. Você tá certíssimo. Deus acabou de te usar. Quando ele parou de dividir, o pão parou de multiplicar. Exatamente. Eu tava no caminho vindo pra cá pro estúdio, conversando com meu esposo, ele tava falando justamente sobre o princípio da generosidade. Sim, né? E nós estávamos sim. discussando sobre isso. Não se trata do dízimo em si, dos 10% da oferta. Deus ele determinou esse dízimo, esses 10%, porque ele sabia que se ele não falasse, ninguém ia dar, porque a galera é amarrada quer mesmo. receber, mas não quer. Venha a nós e o teu reino nada. Entendeu? Mas se você cumpre o princípio da generosidade, você dá mais. Sim, porque você sabe que quanto mais você dá, mais você recebe. E esse exemplo, que, menina, eu vou falar isso na igreja domingo. Você não tem noção, foi perfeito. Sim. Quando Jesus estava dividindo, o pão estava sendo multiplicado. Quando ele parou de repartir o pão e entregar para o povo, a multiplicação também cessou. Exatamente. Nossa, foi perfeito. Você tá quase um pastorzinho. Jesus amado, foi lindo.